Olá, professores e educadores, bem-vindos ao canal. Vamos dar início a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é bem especial porque é um tema que é aquele tema temido por todos os professores sobre reunião pedagógica, reunião de pais. E eu tô aqui para dar umas diquinhas para vocês, para dar uma dica de organização para a reunião e para dizer que fiquem tranquilas, porque esse nervosismo todo mundo passa. Você pode ter anos de profissão que no dia da reunião você vai ficar nervosa, mas aí você vai se acalmando conforme a reunião for acontecendo. E quando a reunião acaba, a gente pensa, poxa, nem foi isso tudo, foi até tranquila, nem precisava ficar nervosa desse jeito. Mas o ponto principal que te traz uma segurança é se organizar para essa reunião. E eu tô aqui para te dar, deixa eu conferir aqui que eu tô com a minha pauta, 7 pontos para você abordar na sua reunião, que são os pontos que eu abordarei na minha. Fiquem à vontade para adaptar a realidade de vocês, a escola de vocês, a turma de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Uma coisa que eu faço muito, deixo uma garrafa de água na minha mesa, ou uma caneca, ou um copo com água, para você durante a reunião ir ali bebendo água e molhando sua boca, porque se você fica muito nervoso ou nervosa, sua boca vai ficando seca. Então mantenha ali a garrafinha de água, vai bebendo tranquilamente. Tem momentos que fazem uma pergunta assim, e você, aquele tempinho para pensar, bebe uma água, se acalma e responde. A gente precisa entender que a reunião, toda a preparação para a reunião começa em casa. Então você vai começar a se organizar em casa, fazendo o quê? Um caderno e anotando toda a pauta. Anota tudo, do início ao fim. Coloca ali aquela organização para que na hora você não fale coisas soltas, para que você não esqueça o que queria falar, para que a reunião não saia ali do que era planejado. Não tenham vergonha de precisar olhar no caderno, olhar ali, já falei sobre isso, agora eu vou entrar em tal pauta. Bota o caderninho pro lado. Esqueceu alguma coisa? Dá uma olhada no caderno. Não é vergonha fazer isso só vai demonstrar a sua organização, que você se preparou para essa reunião e tá tudo ali no seu caderno. E é normal a gente esquecer alguma coisa, não tem problema nenhum você pegar e ler alguma coisa no seu caderno. Não é vergonha, nem o pai vai pensar mal de você, que você é menos professora por conta disso, tá bom? Então se acalmem e tentem levar de uma forma leve. A primeira pauta é agradecimento e apresentação. Então os pais vão entrando, se tiver uma televisão na sala, um radinho, coloca uma musiquinha ali ambiente para não ficar aquele silêncio total, aquele silêncio constrangedor que todo mundo fica quieto, os pais entram, até os pais, gente, estão nervosos. Os pais também ficam ansiosos por esse momento. Os pais também têm medo se a gente pede para falar alguma coisa, para responder alguma coisa, eles também ficam nervosos com esse momento. Então coloque uma musiquinha ambiente ali, uma musiquinha calma, leve, ou só instrumental, se tiver letra, uma letrinha bem calma, bem aconchegante para esse momento. Então a pauta 1, vocês vão agradecer pela presença dos pais, que é o que eu faço. Agradeço pela presença de cada um, porque cada um deixou o seu trabalho mais cedo para estar ali, naquele momento, para ouvir o que o professor tem a dizer. E aí, logo depois, você vai se apresentar, mas é uma apresentação breve. Eu sou a professora tal, eu já trabalho aqui há tanto tempo, eu tive experiências com outras turmas. Se você tem filho, pode dizer, tenho filho também sou mãe. Eu sei que vocês estão sentindo nesse momento essa ansiedade, né, de um ano novo, professora nova. Então você vai quebrar aquele gelo ali, falando rapidamente sobre você, bem breve, dando um mini currículo ali. Depois de se apresentar, de fazer o agradecimento, você esqueceu o que é para fazer, pode olhar o seu caderno que está ali ao lado. Ele é para te organizar, ele é para te orientar mesmo. Então você olha para o caderno, agora é o momento onde nós vamos ter um momento descontraído, para a gente se conhecer melhor. Então vocês vão fazer a dinâmica. Escolha uma dinâmica simples, rápida, porque os pais também não estão ali para ficar em dinâmicas longas, eles estão cansados. Eu gosto muito da dinâmica da receita do monstrinho. Gosto demais dessa dinâmica porque ela quebra gelo total e ela traz ali uma conexão entre vocês e os pais, entre nós professores e os pais, e entre os pais também. E você vai dar uma folha para cada pai, vai dar uma canetinha. E eu sempre brinco assim, vou dar uma atividade agora, vou agir como eu ajo com os meus alunos. Não é o momento de conversar, cada um prestando atenção na sua atividade. E nisso os pais vão ali, vão rindo, acham engraçado. E você vai trazendo ali aqueles pais para perto de você.
E seja sempre simpática, sempre sorrindo. Eu sei que a gente fica nervosa e a tendência é ficar mais séria, mas tente se acalmar, beber uma água, estar sempre ali, ó, de sorriso. Sabe quando a gente sorri com os olhos? Então, tente sorrir com os olhos. De todos os pais já estarem com a folha, você vai dar a receita do monstro. Você vai falar assim pra eles: eu vou passar aqui pra vocês a receita do monstrinho. Todos os comandos que eu der pra vocês, vocês vão seguir. Então prestem atenção, por isso não é o momento de conversar, senão não vai ouvir, não vai saber o que é pra fazer. Então, primeiro, faça uma cabeça bem grande. Vamos desenhar uma cabeça bem grande. Depois, um pescoço comprido, barriga fina. Você vai dando a receita da maneira que você quiser que o seu monstrinho saia. Barriga fina, braços compridos, dedos curtos ou 3 dedos. Você vai dando ali as orientações. Pode anotar essas orientações e ir lendo no momento, tá bom? Ou vai saindo da sua cabeça porque é um monstrinho mesmo, então pode ser do jeito mais monstruoso que você pensar no momento. Ah, um olho no meio da testa, 3 olhos, pensa ali como você gostaria. Uma boca sem dente, ou boca com dente só, orelhas pontudas. E aí, quando finalizar, você vai perguntar, você vai pedir para os pais mostrarem. Então agora levantem e mostrem seus monstrinhos. Não é levantar do lugar, os pais não gostam, eles também ficam sem graça, com vergonha. Levantem a folha, então os pais vão levantar e vão mostrar a folha de atividades, a folha do monstrinho deles. E nesse momento, um vai rir, eles vão começar a comentar do monstrinho, porque cada um vai fazer de um jeito diferente. E é isso que essa dinâmica traz, esse quebra-gelo de todo mundo ali começar a interagir, de rir. Aí uns falam: mas eu não sei desenhar, o meu ficou muito ruim, e o dele ficou legal, e começa ali a conversar. E você interagir também com as famílias. Depois ali dessa interação de cada um mostrar o seu monstro, você vai perguntar para eles: por que que os monstrinhos saíram diferentes se eu dei os mesmos comandos, se eu dei a mesma receita para todos vocês? E aí vocês vão entrar com a moral dessa dinâmica e vão explicar para os pais. Cada um fez da sua maneira, cada um fez mediante ao seu olhar ao mundo, com o seu conhecimento, com a forma que sabe desenhar. Cada um fez da sua forma. O mesmo acontece com as crianças, com os nossos alunos. Cada aluno tem a sua forma de aprender, de entender, tem a sua visão do mundo a partir da sua vivência. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Por isso, nós não comparamos os alunos. Não trabalhamos com comparações. Uns vão entender mais rapidamente, outros mais lentamente. Uns precisam caminhar um pouco mais para aprender o que o outro já aprendeu. E isso não é um problema. É uma questão da gente olhar e saber como que eu vou ajudar esse meu aluno, como que eu vou ajudar o meu filho para que ele alcance o que ele deveria alcançar nesse momento, que é pertinente na aprendizagem dele. Cada criança é única nas suas vivências. Então, essa dinâmica é para a gente poder olhar para os nossos filhos, nossos alunos, com esse olhar de o que eu posso fazer para ele alcançar o que ele ainda não alcançou. E não com o olhar de comparação, porque cada um vai interpretar, vai entender, vai aprender de uma forma e com um tempo, assim como essa atividade que nós acabamos de fazer. Cada um interpretou e fez de uma maneira. E no final, todo mundo desenhou monstros diferentes, mas monstros. Você vai perceber que depois dessa dinâmica com os pais, você vai estar mais tranquila. Pode ter certeza, você vai se acalmar. As famílias também vão dar uma relaxada, porque todo mundo já interagiu, já riu, já brincou. E aí você vai olhar seu caderno e vai para a próxima pauta. Rotina. Você vai começar a falar da rotina das crianças dentro da sala de aula. Dentro desse tópico rotinas, tem vários outros mini tópicos que a gente precisa falar, como atividade, lanche, agenda, dependendo da turma que você está. Atrasos, você vai pegar todos esses mini pontinhos que precisa falar, você vai colocar dentro do tópico rotina. E você vai descrever. Escreveu lá no seu caderno rotina, vai escrever abaixo tudo que você quer falar sobre a rotina deles na sala. Por exemplo, se a sua turma é uma turma de primeiro ano, é uma turminha que veio lá da educação infantil, onde a rotina é totalmente diferente. Então você vai explicar para os pais como que é a rotina no primeiro ano, cada um sentado na sua cadeirinha, não é mais aquele esquema de rodinha, não é mais aquele esquema de todo mundo fazer atividade juntinho ali, que é muito mais lúdico, já é diferente. É claro que a gente ainda trabalha com o lúdico, mas não como na educação infantil,
Então tem o momento da atividade, tem o momento do lanche, como na educação infantil. Então tem o momento da atividade, tem o momento do lanche, tem as aulas extras, já entra uma outra rotina diferente, já entra a cópia ali de agenda, entram cadernos, livros, então é bem diferente da educação infantil. Então você vai pontuar tudo isso para falar na sua reunião. Você vai explicar os dias que as atividades vão para casa. Você vai falar a importância da família sentar e fazer esse dever de casa com a criança em um ambiente limpo, sem copo de suco, sem lanche, para não sujar o caderno, não sujar o livro, televisão desligada, celular longe, para que essa criança tenha aquela atenção direcionada na atividade. Então mande atividades simples, que as famílias batam o olho, entendam o que é para fazer. Explique sobre as avaliações, sobre trabalhos, explique sobre as provas, como que nós somamos aquelas notas, porque os pais olham a nota ali na avaliação e olham lá no boletim, que é a média, e não entendem. Então aproveitem essa primeira reunião para explicar isso, para deixar tudo bem explicadinho, para que depois não haja dúvidas. Ponto muito importante de você na primeira reunião já estabelecer, já explicar para essas famílias sobre os lugares, porque todos os pais querem que os filhos sentem lá na primeira fileira. E não dá para colocar todo mundo na primeira fileira. Então expliquem que isso, quem vai decidir é você, mediante ali ao retorno que as crianças estão dando. Se tem uma criança menorzinha, ela vai ficar na frente. Uma criança que eu estou percebendo que está com uma dificuldade de copiar do quadro, está ali espremendo o olhinho, eu vou passar essa criança para frente. Então quem vai decidir é o professor que está na sala, que está vendo ali a dificuldade, a demanda de cada aluno. Então já expliquem. Os lugares são estratégicos. Às vezes a criança tal conversa muito com a criança X, conversa muito com a criança Y. Então não vou deixar junto na sala de aula para não atrapalhar, porque uma vai atrapalhar a outra. Então uma vai sentar aqui, a outra vai sentar ali. Às vezes a criança X é muito quietinha, então precisa de uma criança que esteja do lado, que ajude, impulsione a criança a participar mais, a falar mais. Então o nosso olhar como professor na sala é esse. Tudo ali na sala é planejado, tudo na sala é pensado, nada é de forma aleatória. Expliquem para os pais que a gente não coloca as crianças sentadas de forma aleatória. Cada um está em um lugar porque foi pensado e planejado daquela forma. Tem um porquê por trás daquilo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, enquanto eu explico ali a rotina para os pais, eu escrevo. Isso já é um costume que eu tenho na minha sala de aula. Eu escrevo todos os dias a rotina para os meus alunos. Desde a entrada, eles fazem agenda, depois da agenda, faz atividade, depois é lanche. Então eu escrevo agenda, português, matemática, lanche, recreio, inglês, saída. Eu escrevo toda a rotina ali para eles terem essa previsibilidade, porque eles precisam disso. E acaba com aquilo de perguntar, professora, tia, o que é agora? O que nós vamos fazer? Então já tem ali no quadro para eles. A mesma coisa eu faço para os pais, mas eu não escrevo a rotina da reunião. Eu deixo escrito toda a rotina da minha turma, para que eles vejam ali como que é na sala. Então eu aproveito esse momento e mostro para eles, olha, a nossa rotina do dia a dia é essa aqui. No momento que a gente entra, nós temos a agenda, por isso que é importante que não tenha atrasos, porque se a criança chega atrasada, ela perde esse momento de cópia da agenda, de explicação do dever de casa, ela perde a explicação da atividade. Então eu já explico ali, ó, o momento do lanche é esse aqui, a hora do inglês é depois do lanche, da rotina da sua turma. Eu acho muito legal isso porque mostra para os pais a sua organização na sala de aula. Depois do tópico de rotina dentro da sala de aula, nós vamos para o quarto tópico, que é falar sobre os meios de comunicação entre os pais, a escola, os pais e o professor. Na escola em que eu trabalho, nós temos um aplicativo e temos também a agenda física. Nós pedimos para que os pais se comuniquem mais pelo aplicativo do que pela agenda física. A agenda é onde as crianças escrevem. E aí tem a data ali, muitos pais vão escrever na agenda, acaba tirando o espaço da criança para poder escrever, mas isso vai de escola para escola, de professor para professor. Eu estou aqui explicando da minha turma, tá bom? Você vai explicar para os pais vai precisar tirar seu filho mais cedo? Manda o comunicado ali na agenda, manda o comunicado ali no aplicativo, para que eu possa me organizar, porque se você chega para tirar esse aluno mais cedo de sala e eu não me organizei, ele pode ir para casa sem levar atividade de casa, ele vai para casa sem levar alguma tarefa importante que eu tinha que mandar, algum trabalho, alguma questão importante. Então, os pais precisam passar para vocês se vão tirar mais cedo, quando que vai sair mais cedo.
Acontecem imprevistos, sabemos, entendemos disso, mas pedimos para que em outros momentos os pais se organizem quanto a isso. Depois de explicar isso, eu já estou caminhando para o fim dessa reunião. Então eu já explico para os pais que eu já estou finalizando e que antes de finalizar eu vou passar uma lista, isso eu faço, porque a escola também pede uma lista de presença para os pais. Mas eu peço para que os pais escrevam o seu nome e o nome do filho, para eu ter essa organização minha também, porque às vezes eu fico, gente, qual o nome do pai e da mãe dessa criança? São muitos pais, são muitas crianças e eu sou muito esquecida. Então fica aí uma dica também. Então enquanto eu estou ali finalizando, eu passo essa lista, peço para que eles escrevam o nome deles e o nome do filho e vou falando para eles, olha, então aqui eu já estou finalizando, e dou a abertura para que eles também possam fazer uma pergunta, falar alguma coisa. E aí eu falo, ficou alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Enquanto eles vão assinando e eles vão pensando. Geralmente, eles não pedem para falar. Quando é para falar, gente, não é nada demais. Não fiquem nervosas. De, ai, não vou pedir, não vou deixar essa abertura, porque pode ser que fale alguma coisa que eu não vou saber responder. Geralmente, principalmente no início do ano, eles vão fazer perguntas da rotina. Ah, eu posso mandar uma garrafinha X? Eu posso mandar tal material? Que dia que é tal aula? E aí, se você não souber responder na hora, você vai explicar, ah, estamos iniciando ainda, ainda não tem esse cronograma da aula extra, mas eu vou procurar saber, eu vou escrever na agenda para você. Se mostre ali sempre solícita aos pais, tá bom? Se não souber responder, fale, olha, no momento eu não vou saber te dar essa resposta, mas eu vou procurar com a coordenação, eu vou procurar saber, e eu te procuro para te dar essa resposta, tá bom? Ponto. E aí você agradece novamente a presença deles, já finaliza essa reunião falando que espera que seja um ano maravilhoso, um ano de muitas conquistas para as crianças, um ano em que vocês tenham ali uma conexão entre família, escola e professor. Fale que vocês têm abertura para que os pais vão até vocês. Mostre que você está ali para somar na vida desses alunos junto com os pais, não sozinha. Peçam que no decorrer do ano eles te procurem para falar as dúvidas, para falar o que eles não entenderam sobre tal situação, porque muitas vezes eles olham uma situação com um olhar negativo sobre alguma coisa que aconteceu, que eles não entenderam, e aí eles vão conversar com outros pais. Eu sempre falo isso na minha reunião, gente. Eu falo, olha, eu peço para que vocês, eu tô aqui aberta para vocês, para qualquer coisa, tanto positivo quanto negativo, alguma crítica construtiva, venha até mim, porque às vezes a gente vê alguma situação, não entende, vai conversar com outro pai e aí gera um burburinho, gera uma questão que cresce e não precisava de tudo aquilo porque não veio até mim conversar comigo. Então vocês têm total liberdade de vir até mim e pontuar as coisas e perguntar e desfazer talvez aquele mal entendido. Mostre para esses pais que você está ali como parceira deles, que vocês vão trabalhar em conjunto, porque para o futuro, para o sucesso no final do ano desse aluno, precisa desse tripé: pais, professores e a escola. A gente não faz sozinho, o pai não faz sozinho, a escola não faz sozinho, nem o professor faz sozinho. Nós precisamos estar em comunhão. Então, expliquem bem isso para os pais. E aí, finaliza essa reunião. E quando os pais saírem da sala, você vai poder dar aquele suspiro aliviada, porque já passou. Você vai ver que foi tranquilo, vai ver que não precisava ficar tão nervosa daquele jeito. E conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando menos nervosa. Não que o nervosismo passe, a gente vai ficando menos nervosa porque a gente já vai sabendo ali como falar, a gente já vai entendendo como que as famílias agem nas reuniões. E é isso, gente. Eu te ajudei? Se eu te ajudei, se eu ajudei a abrir a sua mente, a clarear os seus pensamentos, escreve aqui embaixo para eu saber, porque isso vai me motivar a fazer cada vez mais. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, tudo isso aí, tá bom? Beijo!